Pergunta do ouvinte José Luiz. Ele pergunta ao pastor se vamos ter no céu lembrança dos filhos, parentes que não foram salvos. Não vamos ficar tristes por este motivo, por eles não estarem conosco, pastor? Queremos dizer que absolutamente não. Talvez você possa admitir, então isso é insensibilidade de a pessoa não ter mais lembrança daquela forma de viver, da sua vida aqui na terra, dos seus parentes. Não é isso propriamente. O que, na verdade, se aponta na Bíblia Sagrada é que, quando lá estivermos, nós vamos admitir o que hoje às vezes temos dificuldade de admitir. O que seja isso que você possa imaginar? É que hoje, aqui na Terra, às vezes reclamamos de certas providências de Deus e achamos que Deus é injusto. Então, aí mesmo crente, temos aquela ideia interior, mas podia ser diferente. Deus poderia agir de outro modo. Então, dentro do nosso conceito aqui imperfeito, nós sempre temos, às vezes, uma lamentação. Entretanto, no céu, os que entrarem lá não vão ter mais essa diferença. Vão pensar exatamente como Deus pensa e agir como Deus age dentro do limite da nossa condição de seres criados. Então, se parentes nossos eventualmente não estiverem presentes no céu, vamos reconhecer intimamente que a salvação lhes foi oferecida e que tais pessoas não quiseram ouvir, não aceitaram a oportunidade. Porque há casas em que pai, mãe, um filho e outro são cristãos, seguem a Cristo e tem lá um terceiro, um quarto que são contrários. E manifestam até ojeriza a posição dos pais e de pessoas da família que sejam crentes em Jesus. Às vezes se dá, como disse Jesus, que numa casa, quando Jesus entra, há uma divisão, porque alguém da família, pai, mãe ou filho ou filha pode aceitar e o restante da família não. E aí dentro de casa, então essa rivalidade, essa diferença. Mas lá no céu, nós vamos pensar diferente, exatamente como Deus age dentro da sua justiça e da sua misericórdia. Quem não entrar no céu não pode culpar a Deus. Jesus foi muito claro: na casa de meu Pai há muitas moradas. Só não entra no céu quem não tiver disposição, vontade de entrar, prefere as coisas aqui da terra. A próxima pergunta é NQI. Pastor, alguma vez o Senhor Jesus revelou que era Deus? Sem dúvida. O que nós não encontramos na Bíblia é, por exemplo, uma expressão que eu vou criar. Eu sou Deus. Não encontramos essa declaração desta maneira. Agora, nós encontramos em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, o seguinte. João começa dizendo: no princípio era o verbo. Esta palavra verbo é uma palavra grega que se coloca no lugar do nome Jesus.
Então, ele era. Essa expressão era indica que Jesus sempre existiu. Ele não teve início. Ele é eterno. E a prova maior disso está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nele não há mudança. Ele era, ele é e ele será. Voltando ao texto de João, capítulo 1, diz o seguinte depois: e o Verbo se fez carne. Então ele tomou a forma humana ao lado da forma divina que já possuía. E essa declaração da forma divina está logo em seguida quando declara: e o Verbo era Deus. Não quer dizer que era a mesma pessoa, mas era pessoa igual ao Pai, era Deus. E aí diz em seguida então: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós dizemos: alguma vez Jesus revelou ser Deus? Não foi uma única vez. Depois do texto de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vamos chegar no capítulo 10 de João, onde houve uma manifestação da parte dos judeus querendo apedrejar Jesus. Por quê? Porque eles julgavam que Jesus, ao se declarar Deus, ele estava blasfemando. E o pecado de blasfêmia, segundo a lei de Moisés, em Levítico 24, ele teria que ser morto a pedradas. De modo que os judeus chegaram a Jesus com o intuito de apedrejá-lo. E Jesus perguntou para eles: que mal, que prática má eu fiz para vocês me apedrejarem? E eles reconheceram: não, nenhum mal praticaste, mas por causa da tua blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que Jesus havia dito que eles ficaram assim, de modo raivosos a ponto de querer matar Jesus? É uma palavra que é conhecida por nós todos, que está em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Repetindo, eu e o Pai, duas pessoas, verbo no plural, na primeira pessoa do plural, nós somos um, mostrando identidade de natureza e distinção de pessoa. Então, Jesus fez essa declaração e foi ameaçado pelos judeus de apedrejamento. E ele então questionou: qual é o mal que eu fiz para vocês quererem me matar? Nenhum mal, só por causa da sua declaração. E Jesus disse mais: se eu não faço as obras de Deus, não me acrediteis, mas se eu as faço, por que não acreditais? E hoje também há muitas pessoas que confundem a pessoa de Jesus. Até seitas religiosas confundem Jesus com o arcanjo Miguel. Ora, há uma diferença capital. Por exemplo, nós encontramos em Judas, versículo 9, Judas, o arcanjo Miguel, registrado em Judas, versículo 9, ele lutava contra o diabo, mas ele não teve forças para repeli-lo e teve que recorrer a Deus. O Senhor te repreenda. E aí, então, Satanás se retirou,
porque o nome de Jesus foi citado. E nós temos muitas outras oportunidades na Bíblia Sagrada em que aponta essa distinção de pessoas. E isso é uma ofensa à pessoa de Cristo. Nós temos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, a distinção que Deus faz entre seu Filho Jesus Cristo e os anjos de qualquer hierarquia, seja anjo, arcanjo, querubim, serafim, qualquer hierarquia de anjos, sempre são inferiores ao Senhor Jesus Cristo. Temos um livro aqui de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 4 em diante, falando de Jesus, feito tanto mais excelente do que os anjos, porque herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, uma ordem expressa do próprio Pai, ordenando que os anjos adorem Jesus Cristo. Ora, considere, meu prezado ouvinte, se o arcanjo Miguel é um anjo, Miguel também se prostra em adoração ao próprio Jesus. Como é que poderíamos aceitar um Jesus diferente chamado Miguel, que não teve autoridade para repreender o diabo, enquanto Jesus, durante o seu ministério terreno, repreendeu quantas pessoas possessas, acometidas de perturbações demoníacas. E agora nós vemos na continuação, e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, o Pai está falando a respeito do seu Filho. O que ele diz? Escute bem. Ó Deus. Invocativo ó e aplicando ao seu Filho, chamando-o literalmente de Deus. E diz mais, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então nós temos essa passagem bíblica que nos ilustra, e vamos aproveitar o ensejo de outra ocasião, quando Jesus foi ameaçado de apedrejamento por parte dos judeus. Da mesma forma que citamos em João capítulo 10, versículo 30. Jesus estava dialogando com os judeus e eles fizeram uma pergunta para Jesus, no versículo 53 do capítulo 8 de João. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? E Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, que dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão?
Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Talvez você pergunte, meu ouvinte, por que os judeus ficaram tão irados de novo, querendo pegar em pedra para atirar em Jesus e matá-lo? O que ele disse demais? No versículo 58 tem aqui, no final do versículo, uma expressão que você vai encontrar na Bíblia Sagrada, mas só no Antigo Testamento. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou, se encontra no livro de Êxodo. Quem foi que empregou essa expressão quando Moisés, a pedido do povo, pediu que Deus desse o nome dele, porque Moisés até então não tinha falado nada no sentido. E agora então Moisés se viu obrigado a dizer ou responder à pergunta. Então a resposta de Deus para Moisés foi: dirás ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós. Repetindo, eu sou, me enviou a vós. Ora, está aqui a repetição da própria palavra que Jesus usou, mostrando que ele é o eterno, de onde surge a palavra Jeová. Eu sou, me enviou a vós. Então, Pai, Filho, estão unidos em natureza, e a pergunta que se faz, alguma vez Jesus revelou ser Deus? Perfeitamente. É bíblico que ele fizesse isso, e nós deixamos para os nossos ouvintes essa questão muito oportuna. De que modo você encara a pessoa de Jesus? Quem é Jesus para você? Você pode aceitá-lo como Deus verdadeiro? Ou você tem uma opinião de um Jesus diferente, por exemplo, Jesus Miguel? Se você tem um Jesus Miguel, você está tomando o caminho errado de um Jesus errado, e você não vai chegar ao céu, porque é o outro Jesus. Agora, o Jesus verdadeiro, de quem nós estamos falando, foi aquele que disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique com esse Jesus, que você vai chegar lá.